Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Estamos aí com os encaminhamentos dos 34 anos do nosso Programa Atividade, que nos deixa assim, bastante envaidecidos, né? Pela confiança do telespectador, pela fidelização, né, dessas figuras tão queridas que assistem o nosso programa, e que a gente procura levar um conteúdo cada vez melhor, né, com muita transparência, uma informação muito saudável, né, para os nossos telespectadores da RS Play TV, nosso 524, Claro Net. Também aos nossos anunciantes, evidentemente, né, que confiam as suas marcas ao nosso programa de atividade. Por isso, tão longevo, o mais longevo dos programas de independência é o programa de atividade, que está aí se encaminhando para os seus 34 anos ininterruptos na televisão do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, passando para dizer que estamos aí com Copa do Brasil, estamos com o Campeonato Brasileiro, uma evidência para a dupla Grenal, né, que vem claudicando, se arrastando e tal, deu uma melhorada, né? Copa do Brasil, amanhã nós temos o sorteio lá na CBF, né, para ver quem são os novos adversários, né? Vamos ver, tem gente aí dizendo, torcendo, né, tem colorados ou gremistas torcendo para tomar que dê Grenal. Vamos ver o que pode dar, né? Eu prefiro que o Grenal fique para mais adiante, mas se for Grenal, vamos também, né? Eu acho que quem quer ser um campeão de uma competição tem que enfrentar qualquer adversário, né? Antes, depois, mais adiante. Então, se agora é agora, se for mais adiante, é mais adiante. Isso falo de Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, no sábado o Grêmio enfrentou na Arena o São Paulo e venceu. Então o Grêmio deu uma aliviada, né? Tá fora daquele sufoco louco que estava no rodapé, né? Aliás, o Grêmio é campeão de botar um pé no rodapé, mas, por favor, segunda divisão, nem pensar nem para Grêmio, nem para Internacional, né? Pela dimensão, pelo tamanho desses clubes. E o Internacional, depois de também passar na Copa do Brasil, em São Paulo, todo mundo dizia, o Internacional agora perde 3 pontos. O Internacional, aliás, o Internacional, eu gostaria de frisar aqui, o que eu acho melhor no Internacional, o que presta mesmo no Internacional, chama-se treinador, Pesolano. Esse cara é muito bom. Isso é o que tem de melhor lá. É o que tem de melhor. E o Alan Patrick não pode ficar fora da equipe. Com fôlego, sem fôlego, ele tem que jogar enquanto ele pode. Enquanto ele tem fôlego, tem que ficar na equipe. Sair jogando. Mas, enfim, o Internacional, né, encarou um 0-0 com o Palmeiras lá, na Allianz Parque. Então está aí o Internacional, muito vivo também, e faturando e saindo de zona de rebaixamento, essa coisa toda. Temos aqui uma figura ímpar, né? Em entendimento de futebol, que é Luiz Fernando Zac, o todo histórico de família, e dele também como gestor, dirigente do Esporte Clube Internacional, onde foi vice-presidente de futebol. Sem falar, eu não canso de dizer isso aqui, seu pai, José Alexandre Zac, foi um grande presidente do Esporte Clube Internacional, e o Pedro Paulo Zac também foi presidente, com ótima gestão do Esporte Clube Internacional. Então, uma família tradicional de colorados. Então, Luiz Fernando Zac, aqui que me diz, pode falar da dupla Grenal, tanto do Grêmio quanto do Internacional, o que tu viste nesse final de semana e o que mais ou menos enxerga daqui para frente. O que se projeta, né? Primeiro que eu entendo que um Grenal agora na Copa do Brasil seria ruim para todo mundo. Eu também acho. Porque o perdedor do Grenal certamente teria uma influência muito negativa no desempenho do Campeonato Brasileiro, no restante do Campeonato Brasileiro. E tanto o Grêmio como o Inter estão ainda numa situação muito difícil no campeonato. O Grêmio tomou um fôlego maior, mas já vai jogar. Ele jogou a partida em casa, já vai jogar fora, contra, acho que é o Atlético Mineiro, a próxima partida. Pesadíssimo. Já é um jogo difícil, quer dizer, é uma competição que, para tu sair do sufoco, tu tem que ganhar 2, 3 em sequência. Tu faz 9 pontos em 3 jogos, aí tu sai, tu se distancia, cria uma gordura. E se tu tem o Grenal no Copa do Brasil e perde, o time que perder começa a crise, e certamente essa crise teria influência no desempenho do restante do Campeonato Brasileiro. Contamina. Eu acho que bom que possamos ter um Grenal mais adiante. Seria muito bom para o futebol do Rio Grande do Sul, se pudéssemos lá nas semifinais, ou uma finalíssima, enfim, esse seria o ideal para todos nós. Falando do Campeonato Brasileiro, e quero falar um pouco mais do Inter, e vou nessa tua linha, Silvas, quando tu te refere ao Paulo Pesolano, não tenho a menor dúvida que o Internacional tem um grande treinador. Eu não tenho a dúvida. Extraordinário. Porque cara, ele sabe... tem uma visão... E ele sabe do cada limite. jogo como é que tem que se comportar. É isso aí. E ele, do jogo do Corinthians para o Palmeiras, ele mudou. Contra o Corinthians, ele jogou com a regra embaixo do braço,
e foi absolutamente Regulamento? com regulamento embaixo do braço, e foi extremamente competente na armação do time. Eu não posso perder com uma diferença de 2-0. Enfim, e o Internacional teve um sufoco muito grande, mas o Corinthians não perdeu os gols. Fez 2 gols, o Internacional fez 1, enfim, e saiu com a vantagem e com a classificação. Isso era o objetivo primeiro, classificar. Jogar lá no estádio do Corinthians é muito complicado. A pressão do torcedor, e tinha 45 mil pessoas, a torcida do Corinthians comparece, faz barulho, é pressão, empurra. Quer dizer, nunca é fácil ganhar lá. Aí sai com esse resultado positivo, vai jogar contra o Palmeiras, que é hoje o melhor time do futebol brasileiro, que está disparado em primeiro lugar ao longo de todo o campeonato. Ao longo do campeonato ele está liderando, com um plantel com opções e o Internacional com algumas dificuldades. O Internacional veio de um jogo extremamente desgastante na quinta-feira contra o Corinthians, teve o desgaste físico, tem jogadores importantes que são jogadores já com uma certa idade, o Mercado, que foi poupado, o próprio Alan Patrick, que é um jogador que já com 35 anos, o Bruno Henrique, jogadores importantes, mas jogadores com uma certa idade. E jogo na quinta e domingo, jogos intensos, é muito difícil da sua manutenção. E ele montou o time um pouco diferente do time contra o Corinthians. Contra o Corinthians foi um time mais defensivo, ele manteve a sua estrutura defensiva, mas o Internacional foi para o ataque, o Internacional criou situações de gol mais do que o jogo contra o Corinthians. Quer dizer, o Internacional teve uma partida com o Palmeiras, grande parte do jogo, igual para igual. No segundo tempo, no início do segundo tempo, o Palmeiras veio com uma pressão um pouco mais intensa, mas o Internacional soube se resguardar, soube ter o controle do jogo. Poderia ter ganho no último lance do jogo, uma bola que o Vitinho só não fez o gol porque estava cansado. A gente nota que ele é um jogador de muita dedicação, um jogador de muito esquema, um jogador muito tático, e no final, quando sai o Alan Patrick, ele fica na figura de centroavante. E aí foi um desgaste maior. E por este desgaste eu chego à conclusão que ele teve dificuldade no último lance. Não, ele teria feito, em condições normais, ele teria feito aquele gol. E assim, é que é complicado, né? O Internacional, no segundo tempo, as opções entram no jogo, entra o lateral Aguirre, entra o Ronaldo. São jogadores que até tiveram um bom desempenho, mas são jogadores de um nível mais baixo. Aí o Palmeiras bota o Flaco Lopes, da seleção argentina, bota o Vitor Roque, que foi comprado por 20 milhões de euros na época, 20 milhões de dólares, o Palmeiras pagou do Cruzeiro. Jogadores estavam na reserva e entram no jogo. Quer dizer, esta é a diferença dos dois times. Não é só os 11, principalmente as opções que os treinadores têm. É o plantel. É o plantel, é o grupo. E aí tu oxigena o teu time e tu mantém a qualidade. O Internacional tentou oxigenar e perdeu um pouco, evidente, a qualidade. Mas teve um belo desempenho, repito. Para segurar um timaço desse tem que ser grátis. O treinador tem que ser grátis. E tem que ser segurar. Aliás, vocês têm ali também, além do treinador, vocês têm um. Agora nós temos o Pavão no Grêmio, está sendo uma referência por dedicação, por suor, por sangue. E vocês têm o Bernabé, esse cara aí também. É um jogador diferente. É um jogador diferente. O cara entrega a vida. É um jogador que tem qualidade, corre. Não cessa. É o argentino, né? O Gardelon. O Gardelon. Ele tem essa raça castelhana, a alma castelhana. E o Internacional teve a ausência de um jogador, para mim, extremamente importante, que é o Villagra. Eu acho, para mim, é o melhor jogador do Internacional na atualidade, argentino, que tem essa raça, mas tem a qualidade, sabe jogar, que faz a figura na frente da área. Bem que o Paulinho foi bem no jogo, mas o Villagra é um jogador de uma qualidade, uma prateleira acima. É um plantel diferenciado. E para um plantel pequeno, com poucas opções, quando tu perde um jogador dessa grandeza, faz falta. Mas, felizmente, aí, vamos repetir, méritos do treinador que soube montar, soube postar o time, sabendo, ele sabe das deficiências, ele sabe do limite do time.
Quando tu sabe do limite, não te mete pato a ganso. Quer dizer, vamos primeiro jogar atrás, com uma condição de não tomar gol, e vamos ter uma saída de bola. Não podemos ficar somente atrás, daí a pressão faz que possamos tomar o gol. Tem que ter uma saída, tem que ter um contra-ataque, tem que ter... Quem não está bem é o Carboneiro, que é um jogador nesse sistema importante, que é um jogador rápido, com qualidade, que pode ter uma fuga, mas não está. Ele parece que está com... a cabecinha parece estar um pouquinho distante desse momento do clube. E em termos de internacional é isso. E falar um pouco do Grêmio, Grêmio São Paulo, quase que o treinador do Grêmio pode até perder. Né? O Grêmio está ganhando o jogo de 2-1, ele começa a botar que esse zagueiro. É muito ruim, né, Zac? Não dá para comparar o treinador ele do bota Grêmio com o zagueiro. Internacional. Se não é o goleiro do Grêmio, fez uma defesa excepcional aos 80, Estava feita a porcaria. aos 50 minutos de jogo, que o jogador de São Paulo cabeceia no poste, no travessão e no rebote, o outro jogador de São Paulo chuta a 3, 4 metros do goleiro, ele faz uma o goleiro é diferenciado também. É diferenciado. Mas o treinador chamou o time do Grêmio para dentro, chamou o time do Grêmio para a área do Grêmio. E o São Paulo, que é um time comum, que não ganha 8 jogos, não ganha 8 jogos. 8 jogos que o São Paulo não ganha. E aí o São Paulo começou a ir para cima e quase que empata um jogo. Quer dizer, imagina se o Grêmio empata, sofre um empate no final do jogo, estaria numa situação na tabela hoje, batendo na porta do Z4. Quer dizer, o treinador botou o time para trás. Né? Quando começa a botar zagueiro, bota jogador para marcar, vai para o jogo. A bola era só do São Paulo. Os últimos 5 minutos foram 5 minutos de terror para o torcedor gremista, porque só jogou o São Paulo, só atacava o São Paulo criando situações, tu sentia que daqui a pouco o São Paulo pode empatar um jogo que estava na mão do Grêmio até então. Mas é isso, né? Jogando em casa, tem tudo isso também. Com o torcedor. 34 mil passageiros. Aqui um final de semana que deu um alento maior para a dupla Grenal. O Grêmio, um belo resultado em Porto Alegre, e o Internacional um bom resultado em São Paulo. Não, foi um final de semana positivo para a dupla Grenal, sem dúvida não. José Vilmar Govinaski. Bom, depois dessa bela explanação do Luiz Fernando Záquia, né, que com todo conhecimento e experiência, realmente só tem que assinar embaixo, né? Dizer que realmente o Paulo Pesolano é a mão segura, que está realmente com a mão no timão, no leme, e está fazendo com que o Internacional se supere. Já fez a experiência dele, algumas não deram certo, né, Záquia? Mas serviram para ele próprio se corrigir e para ele próprio, como disse o Záquia, ter o conhecimento como tem hoje do plantel. É exatamente isso aí. Né? E dizer que nós temos uma semana, apesar com esses 2 jogos aí que tivemos, Corinthians e Palmeiras, que realmente, jogos de alto nível e de alta performance, de desgaste. Intensidade. 2 jogos contra o Corinthians e 1 com o Palmeiras. Exatamente, com 3 dias de diferença. Né? Então nós vamos ter uma semana de descanso para pegar o remo, que é muito importante, porque nós temos. Agora que tem que pontuar. Mas o Guaíba está meio cheio. Remo, que tipo de barco vocês vão pegar? Mas o barco aí é do Zúngaro, como é que é do. O Zink. O Internacional fez 5 jogos em 15 dias. O Grêmio também fez, porque o Grêmio jogou a Sul-Americana. Isso aí é impossível. E tu tem um grupo que tu tem jogadores com uma certa idade, isso pesa mais. O desgaste é violento. O risco de lesões é inevitável. E a arbitragem também, eu vou dizer, no Brasil está muito fraca, viu? Está muito fraca. O Internacional teve 2 jogos contra o Corinthians e contra o Palmeiras com arbitragem absolutamente caseiras. O jogo de ontem tem 2 lances. Tem um lance que é uma maldade do jogador do. Mas o treinador do Palmeiras, esse aí também, esse português aí também é de cravar. Ele só não entra em campo e toma o apito do árbitro. O resto ele faz. O zagueiro do Palmeiras, o Barbosa, que era um jogador que era do Botafogo, é bom jogador, mas é jogador viril. Ele dá de letra com o pé na cabeça do... Eu não entendo como é que o VAR não chama. Na cabeça do Carboneiro estava deitado. Eu não entendo como é que o VAR não chama. Aquilo ali foi lance de expulsão, né? Tu começa lance de expulsão, chama e vai vermelho. Aí tu começa a desconfiar de algumas coisas aí, de interesses comerciais. É Brasil, né, Luiz Fernando Zac? O Brasil é infelizmente, difícil, né?
Quem é para fazer a sinalização do que está certo e que está errado, não faz. Aqui não se obedece mais. O próprio judiciário hoje está com muitas dificuldades aqui no Brasil, lamentavelmente. Examinemos aí o Supremo Tribunal Federal. Começa a servir como exemplo, né? Negativo. Tu olha lá, acontece, aqui também pode acontecer. Porque não é um erro de interpretação. Quando isso dá o direito ao ser humano. O cara achou que bateu na mão, não bateu, que foi falta, não foi falta, é uma coisa. Agora, quando é agressão, o VAR chama, tu vai pra TV e tu vai ver. Pô, agrediu. Tem que expulsar. Pisou na perna. Pô, não tem aí o VAR tem que interpretar. Tudo bem. Então tá de futebol, tá bom? Tá ótimo. Então tá. Vamos aguardar os próximos eventos da dupla Grenal aí para ver como é que se comporta. Porque mantenham aí, né? Um nível crescente, em alta aí, né? Para saírem dessa zona meia absolutamente preocupante, né? Amanhã é o sorteio da Copa do Brasil, né? Sim. Às 11 horas da manhã. 11 horas na CBF. Muito bem, falando de Banrisul, minha gente, eu digo o seguinte, que a vida muda. A vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com ótimas taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende o seu negócio. No Banrisul, tá com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá-com-crédito. Zafari está aí. Dentro daquele seu estilo, né? Uma performance incrível, né? Grande supermercado. Bourbon Zafari, Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem. 91 anos comemora o Grupo Zafari nesse ano de 2026. Com todo o seu critério, aquele que não abre mão, né? Colaboradores de alta qualidade, mix de produtos, preços civilizados, estacionamentos extremamente importantes para os clientes, com muita segurança. Tudo de bom. Zafari, economizar é comprar bem. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Muito bem, vamos adiante falando de Sucos Petri, que está aí há quase 34 anos na nossa bancada, né? Sabor absoluto, saúde pura, né? Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri. Mais vendido, portanto, mais consumido. Não tem adição de água, açúcares, nem tampouco conservantes. Uva, laranja e a água de coco Petri. Só coisa boa, tudo 100% natural. Na hora da atividade física, especialmente, e no seu dia a dia, hidratando seu organismo, não abra mão da água de coco Petri pela sua capacidade, sua condição, né? Sua composição. 100% natural. Sucos Petri, a bebida do ano inteiro. Portanto, eu digo, não, o mais vendido, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor. Uva, laranja e água de coco Petri. Não abra mão na hora da hidratação do seu organismo da água de coco Petri 100% natural. Daqui nós vamos até, exatamente, dizendo que nós temos aqui o Colégio Santo Inês, minha gente, eu estou frisando isso aqui sempre que posso, dizendo que comemora 80 anos, né? Agora, no dia 12 de setembro, e eu lá estarei, a convite da irmã Celacida Alpiaz, querida, extremamente competente, que conduz cada vez mais o crescimento dessa escola, que é modelo, né? O Colégio Santo Inês, ali em Petrópolis. O Colégio Santo Inês completa 80 anos, em setembro agora, próximo mês da primavera, tá bom? Vai ter um grande jantar lá na PUC, né, no Salão Panorâmico. Haverá lá a distribuição de um livro dos 80 anos do Colégio Santo Inês, que não terá custo, será um brinde, será uma cortesia do colégio. O colégio não estará comercializando esse livro, estará fazendo, né, uma cortesia, presenteando aqueles que lá estiverem, né, com esse livro da história dos 80 anos do Colégio Santo Inês. Então, tá aí tudo de bom. Os cumprimentos à irmã Celacida Alpiaz pela sua qualidade, competência, né, como uma gestora de uma escola tão querida por todos os porto-alegrenses, tá bom? Então, uma família Santo Inês, parabéns, 80 anos dessa instituição que está aí completando aí 8 décadas. Muito bem. Daqui nós vamos até, sabe aonde, minha gente? Vamos até o CIE,
que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Estado do Rio Grande do Sul. Lá o CIE, ele capacita, né, os jovens a terem uma noção, uma visão de onde vão, né? Qual é que são as suas tendências, né? O seu comportamento, porque todos nós temos uma tendência no futuro profissional. Então o CIE, além de dar toda essa bagagem para esses jovens, né, ele também estabelece isso aí, que esses jovens tenham mais ou menos um conhecimento do que eles têm mais ou menos a ver no seu futuro profissional. Tá? Então assista agora uma mensagem do Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que há 60 anos vem transformando a realidade da juventude brasileira. Olha aí. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Legal demais, né? Muito bacana mesmo. CIE desempenha um papel fundamental, né, no crescimento, né, na formação desses jovens para os seus futuros, né, construção do seu futuro profissional e também das suas vidas, né, da construção das suas famílias, né. Muito bem. E a Vinhos do Mundo Importadora está aí com uma promoção imperdível. Te manda para as 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora, né, que é exatamente o imposto zero da Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo que comemora 30 anos. 30 anos, olha como passa rápido o tempo, né, minha gente? Vamos nos ligar nisso aí. O tempo é incrível, né? É um cometa, é um jato. Se a primeira etapa surpreendeu, prepare-se para a segunda. O Imposto Zero continua e agora reúne uma seleção especial de vinhos da Espanha, da Itália e de Portugal. 3 grandes referências do vinho mundial e mais uma etapa da maior edição dos 30 anos da Vinhos do Mundo. Passe em uma de nossas lojas e confira tudo isso aí na Avenida Getúlio Vargas, 1135, Alameda Lípio César, 203, Avenida Cristóvão Colombo, 1493. Se beber, por favor, não seja doido, não dirija, tá bom? Você tem estacionamento cortesia com segurança, todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, tem delicatessen lá, né? Tem acessório para a sua adega, e você faz parceladinho, bonito, com preço lá no assoalho, o estoque da sua adega, né, que muitas vezes já está meio zerada. Então é a hora de fazer isso aí, comemorando os 30 anos de Vinhos do Mundo Importador nas 3 lojas. Vinhos do Mundo também tem uma ampla sede em São Paulo e outra em Salvador, Bahia. Vinhos do Mundo Importador, a melhor importadora de vinhos do Brasil. Se as suas compras são um pouquinho pesadas, Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra nada, minha gente, tá bom? Só coisa boa. Luiz Fernando Záquia, temos vários temas aí importantes, tanto a respeito do governo federal, eleições, né? Eleições gerais no Brasil, né? Só não temos para as prefeituras e municípios, e temos aí uma expectativa muito grande em relação ao governo federal, à presidência da República, e também uma expectativa muito grande da renovação do Senado da República. Aquilo lá é vital, porque o Senado da República manda demais, tem decisões importantes, só que tem que ter gente cara limpa lá dentro, né? Essa turma que está lá hoje, tem muita gente cara limpa, mas o próprio presidente está sentado em cima de uma série de situações que o povo quer desdobramentos e ele não admite, porque ele está sintonizado com o Supremo Tribunal Federal, enfim, com o Judiciário, e a coisa não funciona, né? O povo gostaria que o Supremo Tribunal Federal sofresse alterações na sua composição. E o Senado tem essa autoridade, só que não exercita. Havendo uma renovação singular, profunda, lá nas eleições, pode acontecer isso aí. Então, examine detidamente, você que quer o melhor para o seu país, o desempenho da sua família, dos seus filhos, seus herdeiros, netos. Então, examine detidamente em quem você colocará o seu voto. Não bota na lata do lixo, não bota na sarjeta. Examina currículo, propostas, quem foi, quem será, o que quer fazer, né? Um propenso político, seja um parlamentar ou no executivo. Veja quem é quem. Luiz Fernando Záquia. O Senado é extremamente importante, né? Cada vez mais. É uma casa legislativa que antigamente não se dava muita importância, né? Agora, com essa relação com o Supremo e com a objetividade que o Senado pode ter em relação a isso, nós temos que olhar esse contexto e escolhermos
vamos escolher votar em 2, acho que é importante que todos os nossos telespectadores tenham essa certeza que se vota em 2 candidatos, 2 votos para o Senado, e que nós temos que votar pessoas ali extremamente preparadas, corajosas, Sintonizados com aquilo que é melhor para o país, né? Pelo amor de Deus. uma certa experiência política. Na última eleição, eu votei, abro aqui meu voto, que já passou o processo, votei na Ana Amélia Lemos, que era uma senadora com serviços prestados ao Estado extremamente importantes, andou pelo Estado, trabalhava para o agronegócio, trabalhava para os interesses do Rio Grande do Sul. Se votou, é uma opção no senador Mourão. E hoje eu vejo muita gente, mas o Mourão nem mora no Rio Grande do Sul. Só usou o Rio Grande do Sul para se eleger. O Mourão não vem para o Estado, o Mourão... Vem para cá com o bonezinho do Flamengo. Fazia campanha, não é boné? Como era a máscara? Máscara tinha do o Flamengo. distintivo do Flamengo. Aquilo me incomodava. Porque ele podia ter do Grêmio, do Inter, do Juventude, do Caxias, do Brasil Jamais de do Pelotas. Flamengo. Mas do Flamengo, o senador Gaúcho. Todo respeito ao Flamengo. Eu acho, enfim, nós do Rio Grande do Sul não temos essa tradição de torcermos para times de fora do Estado. Exatamente. É o único Estado da Federação que tem essa característica. O Senado da República. O Rio Grande do Sul vota. O Rio Grande do Sul mora no torce Rio pros de times Janeiro. gaúchos. Ele mora no Rio de Janeiro. Então isso tem que haver a reflexão do eleitor, né? Os exemplos positivos e negativos. Então, hoje tu tem aí uma oferta de nomes para o Senado extremamente importantes, pessoas com experiência, pessoas com conhecimento, não é só conhecimento da função do senador, tem conhecimento do Estado, da potencialidade, das necessidades do Estado, tem conhecimentos como funciona a questão federal. Eu já tive uma experiência de ser parlamentar federal. Se tu não conhecer, as coisas não andam, né? Tu tem que saber. No Rio Grande do Sul, quando eu olho hoje um ministério, não tem nenhum gaúcho. No Supremo não tem nenhum gaúcho. Em nenhuma posição de importância, de relevância, nós temos hoje um gaúcho. Quer dizer, o Rio Grande do Sul, historicamente, foi sempre formador de grandes quadros jurídicos, quadros administrativos. O que está havendo com o Rio Grande? As pessoas... Mas nós estamos também hoje com a esquerda comandando o país, né? Então, mas é difícil. Mas o gaúcho que estava lá era o Pimenta, né? Vai no governo passado. Também não tinha. Não tinha. E vai no Supremo. No Supremo nós já tivemos o Brossard, tivemos o Jobim, as pessoas. Meu Deus. O Rio Grande do Sul e outros. Desculpa que eu não lembro, mas o Rio Grande historicamente sempre teve grandes quadros à disposição da nação, à disposição do Brasil. Quer dizer, então, vamos ter uma disputa extremamente importante com o Senado e nós temos que ter a responsabilidade, o cuidado de buscar a biografia, de buscar o que fez, de buscar o que pode fazer, qual é o seu nível de conhecimento. Não queremos somente pessoas que vão lá para fazer uma oposição ou uma situação cega. Eu sou da situação, você é cego pela situação. Eu sou da oposição, você... Não, eu quero pessoas que trabalham para o bem do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos a questão da dívida que necessária e obrigatoriamente vai ter que ser amplamente discutida por quem for governador do Estado, vai ter que discutir com a União, que se o Rio Grande do Sul tiver que começar a pagar a dívida no ano que vem, nós teremos extremas dificuldades. Então, a função desse senador de fazer uma participação ativa junto com o governo vai ser extremamente importante. Então, nós temos que ter muito cuidado, os Silvas, em quem vamos votar, em quem que nós vamos escolher. Detidamente. É extremamente importante o Senado. É extremamente importante. Não é a Câmara Federal. A Câmara Federal tem 517 deputados. É o momento que o cidadão tem manda. 31 gaúchos que estarão. Senado são 2, com mais um que também está. Nós teremos somente 3 senadores para cuidar do interesse do Estado. É verdade. José Vilmar Govinassi. Olha, a gente até no passado, não é? Até nem muito distante, a gente olhava para o Senado com meio desdém, né, Záquia? Porque a gente dizia, o que tem lá no Senado? Esse sistema bicameral,
vai para o Senado, volta do Senado lá para a Câmara dos Deputados e discute, não acontece nada e tal, né? E eu até em determinado momento digo, tem que acabar com o Senado, acabar com esses 81 senadores que dão uma despesa estrondosa para a nação, porque não tem nada para fazer. Hoje não, hoje a realidade é bem diferente. Hoje o Senado realmente ele toma uma importância muito grande, porque naquela época se dizia o seguinte, não, qual é a função do Senado? A função do Senado é o seguinte, é um organismo institucional do ponto de vista do legislativo, que tem mais cuidado, porque o Congresso lá com 513 deputados federais é mais nervoso, então vai para o Senado para ter uma situação assim de melhor aclimatação nas coisas, etc. e tal. Então, mais ou menos se falava isso. Não, o Senado ele não é só para botar a bola no chão, não, para matar a jogada, para fazer com que a coisa fique mais serena, digamos assim. Não, o Senado tem uma decisão, tem um fator decisivo que é justamente cumprir, não é? Aquilo que está escrito na Constituição. E dentro deste cumprimento, obviamente, passa pelas situações até do próprio impeachment de ministros, né, no caso do Supremo Tribunal Federal. Não estou apregoando absolutamente nada aqui. O que se quer, como o Záquia disse, pessoas serenas, com conhecimento, pessoas que não vão para lá para fazer mídia, para fazer pantomima, e sim para trabalhar em cima daquilo que a gente mais quer no Brasil, que é a garantia, não é, do seguro, né, do direito, da Constituição, do parlamento e da democracia. Tudo bem. Assim, nós temos saudades, né, por exemplo, de um Pedro Simão, né? O Simão, quando ia para a tribuna, se dizia, vai derrubar ministro. Isso mostrava a força que tinha o Senado. A força, quer dizer, esse relacionamento, esse respeito nacional, quer dizer, as pessoas, quando vai falar, param para ouvir, quando tinha que ter uma posição. Isso que nós estamos tribuno precisando. por excelência, né? Mas é essa força política, nós estamos precisando disso. É força política dos nossos senadores. Olha, infelizmente senador, hoje... Foi governador, foi deputado federal, foi governador. Infelizmente hoje para o Senado, tu pega o Reis, está doente, está desmotivado. O Painha, até viajei no mesmo avião agora para Brasília com ele, uma conversa muito querida, uma conversa boa, mas sabe que o seu ciclo de 24 anos no Senado está terminando, não é candidato à reeleição. E o Mourão, nós precisamos de representatividade, né? Que se diz, tem que ter galão, tem que chegar lá e dizer, bom, esse é o fulano, isso é importante. Não, nacionalmente tem que o Simão é um exemplo de pessoa com conhecimento, com razão, com grande propriedade. Aquilo que ele dizia não é que fosse em conteste, mas tinha um peso enorme, porque ele dava valor a cada uma das palavras. Né? Então, realmente é isso que precisamos. Ele ia para a tribuna, era silêncio. Não, é bonito. Isso é importante. Bonito assistir. Paravam, viu, prestavam atenção. Mesmo aqueles que não concordassem. Paulo Brossard também. Paulo Brossard, Mas... Paulo Brossard de Souza Pinto. Muito bem, vamos adiante, falando de Paulo, minha gente. De Paulo, o grupo de Paulo, que eu digo aqui diariamente, está chegando, né? Já chegou aqui na Foz do Iguaçu e está chegando em Brasília, capital federal, né? O Congresso Nacional vai assim, enveredar, vai lá visitar o melhor galeto do planeta, né? Aquele pessoal todo de Brasília, né? Gente boa. Bom, algumas ocasiões eu vou dizer, eu não sei se lá não tem que ter segurança, né? Não, no galeto? De Paulo? em Brasília. O cara vai pagar a conta, tira da cueca aqui que eu tenho que pagar. Muito bem. Olha aqui, de Paulo, minha gente, o maior galeto do planeta, comandado lá pelo empresário Paulo Jeremia e André Jeremia. Do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Olha só, mais do que servir, o de Paulo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha. Uma celebração que une a excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. De Paulo, alegria, cultura
e fartura. De Paulo é um negócio fantástico, sabor inigualável, né? Lojas extremamente qualificadas, né? Conforto para os seus clientes, né? Estrategicamente posicionadas. Então, só coisa boa. Galeto de Paulo, que caminha a passos largos, conquistou São Paulo e a região metropolitana de São Paulo, já o Galeto de Paulo. É uma coisa incrível o que cresceu já. Quantas lojas tem o grupo de Paulo de Galetos em São Paulo? Que é um dos, talvez o terceiro templo da gastronomia mundial, é São Paulo, capital. E o de Paulo chegou lá e fez sucesso absoluto. Uma coisa fantástica, coisa boa. Os cumprimentos ao grupo de Paulo. Green Benefícios, minha gente, olha só. Benefícios para o seu time. RH é um negócio fundamental numa empresa. Recursos humanos. Presta atenção, isso é base, é alicerce para o desempenho de uma grande empresa, chama-se RH, Recursos Humanos. Benefícios para seu time e que facilitam a rotina do seu RH. Na Green você encontra soluções de alimentação, refeição, mobilidade, premiação e Green Saúde. E tem mais. Contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe. Contrate o Total Pass com a Green. E aproveite condições especiais com 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito mais que um cartão. É uma empresa que nos encanta e nos envaidece porque ela tem sua sede, sua base, sua origem em Porto Alegre e é referência em todo o território nacional, né, pela competência que estabelece a Green, né, e pelo encanto que ela estabelece com seus clientes. Green Benefícios, Green Car. Vamos adiante ainda falando do Sicredi, olha só. Investir é pensar no futuro, minha gente. E com o InvestZul, pode ser ainda mais divertido. Ao realizar novos investimentos no Sicredi, você pode ganhar mascotes colecionáveis exclusivos. É a oportunidade de diversificar sua carteira, fortalecer sua estratégia financeira e ainda conquistar a coleção de bichinhos de pelúcia. A garotada fica encantada. Fale com o seu gerente e saiba como participar. Aliás, eu sempre friso aqui que Sicredi, você é um sócio. Final de cada expediente, você tem, né, seus dividendos depositados na sua conta, onde você é um sócio. Por isso, você tem esses retornos, né, da Sicredi. É uma organização singular, absolutamente, também atuando no país. Ok. TAP Transportes Aéreos Portugueses está aí bombando, né? Já aumentando a sua frequência de Porto Alegre a Lisboa, aqui diretamente do Aeroporto Internacional Salgado Filho, diretamente a Lisboa, Portugal, onde você pode ficar ou na própria Europa, todos os países da Europa, ou qualquer destino do planeta, nas próprias aeronaves da TAP Transportes Aéreos Portugueses, tá bom? Os encantos e a gastronomia das terras portuguesas, de Porto Alegre a Lisboa, 11 horas de voo, direto, sem escalas, saindo do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Todos os cartões de crédito são muito bem-vindos, né? Parcelamentos de pai para filho, aquele voo extraordinário, tranquilo, né? Confortável, absolutamente, são aeronaves de qualidade, última geração, num voo direto, você sai de Porto Alegre e desce na Europa, Lisboa, Portugal, ok? TAP Transportes Aéreos Portugueses. Fala, José Vilmar Govinaschi. Eu vou trazer um assunto aqui, Silvas, que a mim, não é quem diga a respeito, não faz parte do meu dia a dia, já fez. Em algum tempo, eu já fui presidente da Federação das Associações de Pais e Mestres das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul durante 4 anos, trabalhei em instituição de educação, e me preocupo muito com a situação educacional do país, me preocupo muito com o nível de aprendizado, escolaridade que a gente vê hoje no país. Então, bem recente, 1º de junho de 2026, 2 meses e pouco atrás, foi sancionada uma lei, a Lei 15.421, que trata, é a lei geral da Copa do Mundo, não é? A Copa Feminina do ano que vem, tá? Até aí tudo bem, quer dizer, vamos torcer pelo Brasil, pelas atletas, etc. e tal. Mas o artigo 67 desta lei diz que os sistemas de ensino deverão ajustar o seu calendário para que as férias escolares chamadas de inverno, elas comecem no dia o ano letivo não, as aulas terminem no dia do início da abertura da Copa Feminina e terminem com o encerramento, ou seja, durante 30 dias.
O sistema de ensino pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, diz o seguinte: tem que ter 200 dias letivos, 800 horas de aula no ano. Ó, se tu tira de 365, já tira 108, que são sábado e domingo, tá? Já fica quanto? Tira de 365, 100, fica 265, tá? Tirar mais 30, dá 235. Aí tem os feriados, aí tem férias de verão, tem janeiro, fevereiro, etc. O que vai sobrar para aula para essa gurizada, que já está com uma deficiência muito forte na escolaridade? A gente vê aí nas redes sociais as perguntinhas que fazem, bobas aí, capital do Brasil, capital de São Paulo, coisas do gênero assim, bem primárias até, que no meu tempo de primário a gente sabia fazer essas contas. Outro dia eu vi 84% de 100 quanto é. Ninguém sabe quanto é que é 84% de 100. Quer dizer, então, eu trago essa minha preocupação, porque nós estamos cada vez mais deficitários na parte escolar. Quer dizer, quando é que nós vamos ter realmente possibilidade de competir com aqueles países, principalmente os asiáticos e outros, né, do hemisfério norte, que aplicam tanto na educação, com tanta seriedade, com tanta regularidade, para parar 30 dias para ver Copa do Mundo? Aí, olha... E com todo respeito, na Copa do Mundo feminina, que eu não estou querendo comparar, mas não tem o mesmo apelo que a Copa do Mundo tradicional masculina. Que tomara que a feminina chegue, que evolua, que vai chegar no mesmo apelo, mas hoje não tem. E na masculina não se parou. Não, claro que não. É isso que eu quero dizer. Exatamente, Záquia. Não se parou. Até a gente pode admitir que no dia do jogo... No Brasil, tudo bem. Tudo bem, é outra história. Agora, parar o tempo todo... E eu pergunto, o que a lei prevê aqui em relação, por exemplo, se não houver classificação, vai continuar as férias escolares para ver o quê? Nem jogo vai ter. Quer dizer, entendeu? Então, é realmente assim, ó, esse artigo 67 é de uma, olha, eu diria assim, é de uma leviandade muito grande. É menosprezar, é colocar a educação como quinta, sexta, 10ª prioridade no Brasil, onde nós sabemos, né, para quem nós aqui na bancada, que estudamos tanto, né, Záquia? Na nossa vida de juventude, 1, 2 faculdades, né? E naquela época se sofria tanto para entrar na faculdade, tu competia com 10, 15, 20, 30 pessoas para conseguir uma vaga na faculdade pelo exame de vestibular, né? Hoje não tem, graças a Deus, não tem isso, porque aumentou grandemente o número de faculdades, mas a qualidade de ensino, a nossa capacidade dos nossos jovens que saem da faculdade é uma coisa impressionante. Não consegue passar em exame de suficiência. Tá? E aí, então, vamos parar 30 dias por causa de uma Copa do Mundo. Como disse o Zac, não importa se é feminista, mas não tem sentido nenhum parar aulas por causa de futebol. Aliás, não tem sentido parar aulas. As aulas têm que parar realmente quando tem problema sério. Agora, tem que cumprir aquilo que a LDB muito bem colocou, que eu acho que os 200 dias letivos, né, as 800 horas de aula. Não vai dar conta do recado. A não ser que... Aí vem aqueles tapa-buraco. Não, vamos falar as aulas, dá um trabalhinho, não sei o quê. Meu Deus do céu. Não é isso que se espera realmente do sistema de ensino no Brasil. Tudo bem. Fala, Zac. Não, eu queria falei um pouco da questão de eleição do Senado, mas queria falar um pouco do andamento dessa eleição estadual, que agora começou, efetivamente, com o registro já de todas as candidaturas já definidas, dos seus candidatos majoritários, e começaram também os debates, né? Eu ontem mesmo assisti o debate na TV Bandeirantes, e o que me chama a atenção... O debate é bom que te esclarece, né? Tu começa a conhecer as propostas dos candidatos, é importante, o que eles pensam no futuro do Estado, o que eles pensam da situação do Estado. E tu começa a ver, e a gente gosta disso, começa a ver o jogo político da montagem, né? Pegava-se um exemplo ontem. As pesquisas mostram o Zucco e a Juliana Brizola num patamar muito próximo um do outro,
e já o Gabriel em terceiro, bem abaixo, né? Mas, na abertura na pesquisa, o Gabriel é aquele que tem o maior índice de desconhecimento. Quer dizer, as pessoas não conhecem ele, e a rejeição, consequentemente, é a menor de todas, mas não conhecem. Então, qual é o objetivo que tem tanto o Zucco como a Juliana? De impedir, dificultar o conhecimento do público em relação ao Gabriel. Porque ele já diz ali, a pesquisa, conhece o Zucco, conhece a Juliana, não conhece o Gabriel. Bom, então deixa assim, né, time que se ganha não se mexe, quer dizer, quanto menos conhecerem o Gabriel, melhor para o Zucco, melhor para a Juliana. Então eles fazem um debate excluindo o Gabriel. É uma estratégia inteligente. Fazem um isolamento. Faz um isolamento, para cada vez mais o Porque público... ele sabe também o potencial do rapaz. Claro, e o público não conhecer. Quer dizer, eu te obstruo para que o público não dou oportunidade para te conhecer. Potencialidade. A tua potencialidade, tu vai falar menos, tu vai ser menos questionado. Então ficavam muito trabalhando, perguntando em cima do candidato do PSDB, De Guaíba, Maratana? Maratana, prefeito Maratana. O prefeito Maratana, claro, começa a ser conhecido, sabem, pelo tempo de TV, que não vai chegar a um patamar competitivo, né? E o Gabriel tem, por ser vice-governador, tem um governo, tem 8 anos ou 12 anos de coisas boas, tem experiência, enfim, é um que pode crescer. Então fazem esse jogo, e isso é ruim. Quer dizer, eu estou aqui, é inteligente a estratégia tanto do PL como do PDT e PT, mas eu digo, é ruim porque tu não oportuniza que a sociedade possa conhecer na integralidade todos os candidatos e fazer a sua opção. Olha, esse é o mais preparado, não é o mais preparado, quem é o preparado? Mas é do jogo, né? É do jogo político. Tomara que nos outros debates, e não estão indo. Teve hoje um debate que a Juliana não foi, mandou o vice. E o Zucco não foi. Quer dizer, numa associação, numa entidade, isso é ruim. Né? Isso não é legal. Não é legal. O candidato tem que encarar, vai governar o Estado. Né? Aí eu mando o meu vice, que está desprestigiando a entidade, que certamente convidou e deve ter sido aceito pelos partidos que mandariam o seu candidato a governador, aí manda o vice. E o outro não vai, quer dizer... É ruim, porque tu não está oportunizando que as pessoas possam conhecer o seu candidato. Tá? Aliás, o espírito democrático é o debate, né? É isso aí. Tu conhece realmente as ideias, né? E me chama a atenção que, principalmente PDT e PT, partidos historicamente democratas. E o PL é o partido mais novo, mas certamente composto com pessoas democratas. E não estão exercendo a democracia na sua plenitude, porque não estão oportunizando que as pessoas possam ouvir, participar do debate e dizer, bom, eu tenho a condição de exercer o meu voto com absoluta responsabilidade e convicção de conhecimento. Isso é ruim para a democracia. Tudo bem, vamos adiante. Parrilla del Sur registrou número incrível, né, de clientes. Aquela maravilha, né? É o Uruguai aqui, né? Um pedaço do Uruguai no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a maior parrilla, a autêntica cozinha uruguai, não precisa ir a Punta del Este, Montevidéu, todo o território uruguai. Nós temos a Parrilla del Sur aqui, que retrata exatamente a melhor culinária do Uruguai. Uma coisa fantástica, né? A Parrilla del Sur está estabelecida ali na Avenida Nilópolis 111, bairro Petrópolis, telefone 3012-7878. Ontem, Dia dos Pais, então, muitos papais recebendo como presente uma refeição, né? Aquelas carnes maravilhosas na Parrilla del Sur. Aliás, a Parrilla del Sur que tem um comando extraordinário, né? Que é do casal Darcy e Maristela Desbecel. Eles têm uma capacidade, uma diplomacia, né? Uma empatia com a clientela ímpar, singular. Colaboradores, né? Parrilheiros, maîtres, garçons, tudo de bom, né? O ambiente, conforto, né? O estacionamento, cortesia, minha gente, com manobrista, o seu carro fica guardado, não paga nada, com manobrista, você desce ali naquele, né, naquele espaço e não tem chuva, não tem vento, não tem nada, né?
amplo espaço e o seu carro é guardado maravilhosamente bem, né, com segurança, pelos manobristas, e você não paga nem um centavo por isso aí. Parrilla Del Sur, então, com todas as promoções diárias também, né? Tem um cardápio incrível, sobremesas, vinhos importados nacionais, cervejas importadas nacionais, promoções diárias, né? Como aquelas que são, por exemplo, a segunda-feira que tem o tapa de quadril, as terças tem o entrecô, quarta e sexta tem o assado de tiras, quinta e sábado tem um entrecô especial, domingo, na primeira etapa, aquela do meio-dia, amanhã, que é a tapa de quadril, e à noite é o entrecô. Fora todo o cardápio de massa de carnes extraordinárias da Parrilla Del Sur. Então, um negócio fantástico ali. Você faz ali... A grande vantagem, eu chego lá e adoro lá, é que tu larga o teu carro na porta do Parrilla, coberto, pode estar chovendo, cobertinho, Sim. não tem, Todo não te amparo. molha, nada, entrega o teu carro, um manobrista de primeira qualidade, estaciona no estacionamento Altíssima qualidade, cercado, motoristas altamente... Te chama até pelo nome. chama pelo nome, é verdade. Isso, Impressionante. ali aparece a imagem, ali a caminhonete. Cortesia, né? É coberto, tu larga na porta. É cortesia. Ali entra o carro, ali, Entra o né? carro. Tem uns manobristas ali. Sem nenhum custo. Sem tu não Tem o paga- carro ali, Silvas, não é? não paga negócio- absolutamente nada. E depois tu entra lá dentro, aí é só aquelas delícias, né? Aí tu come, que é uma maravilha. Exatamente. E essas carnes, que olha a tapa de quadril ali, ó, segunda-feira. Assado de tiras, entrecô especial, tapa de quadril, entrecô, cortes especiais, né? Tudo isso aí. É o Uruguai aqui, tá? É o templo da Parrilla, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é aqui, ali, na Avenida Nilo Lopes, Petrópolis, 3012-7878 para suas reservas, tá bom? Segundas abre às 18h30 até às 23h45, terças e sábados 11h30, 23h45, domingos das 11h30 às 22h45. Mais uma vez eu digo que o comando é extraordinário, singular desse casal, extremamente cordial, simpático, querido, que é o Darcy e a Maristela Desbecial, que comandam a Parrilla Del Sur. Então, tudo de bom, te manda para lá e você vai ficar cada vez mais encantado. Então, como eu digo mais uma vez aqui, o Dia dos Pais estava repleto de papais felizes, maravilhosos, porque o presente, diziam os filhos assim, presente, papai, é jantar, almoçar, fazendo uma refeição, saborear essas carnes maravilhosas, esses cortes maravilhosos da Parrilla Del Sur. Muito bem. Daqui nós vamos até, sabe aonde, minha gente? Vamos até o Sítio Gigante, né? Sítio Gigante, que está aí produzindo o fertilizante orgânico Titica. Fertilizante orgânico Titica, tá bom? Ele não é apenas um adubo, é uma explosão de vida para o seu solo. Rico em nitrogênio, fósforo e potássio, a Titica devolve a matéria orgânica que o solo perdeu, segura a umidade por mais tempo e faz a sua planta absorver nutrientes muito mais rápido. O resultado? Plantas mais fortes, raízes profundas e colheitas muito mais fartas. Recicle o que a natureza dá de melhor. Fertilizante Titica, a inteligência orgânica que transforma o seu solo e suas flores. Produto atestado para a produção orgânica através da certificadora Rama. Você encontra, especialmente nos Bourbons, Zafari Bourbons, Sexto, você encontra esse adubo orgânico Titica, que revoluciona a sua horta, o seu sítio, a sua chácara, o seu condomínio, né, os jardins do seu condomínio, só coisa boa, a sua sacada ali, os seus vasos, aquelas coisas todas lindas, tá? O jardim da sua residência, só coisa boa com esse Titica. Ele revoluciona. Faça esse teste, por favor. Encontra no Zafari e em casas especializadas também, tá? Mas o Grupo Zafari está com a presença do fertilizante orgânico Titica, nos Bourbons especialmente e no Sexto, né? Sexto atacadista. Só coisa boa. Muito bem, tá? Para fechar aqui, nós temos também o Armazém Quatro Patas, tá, minha gente? Tá comandado pelo Oscar Dávila, médico veterinário. Armazém Quatro Patas. Ali na Rua Domingos Crescêncio, 675 do bairro Santana. Lá tem tudo, consultas, cirurgias, internação, exames de sangue feito na hora, ultrassonografia, raio-x, farmácia, produtos para o seu pet, né? Seu cachorrinho, seu gatinho, sua cadelinha, né? Tem alimentos, rações, né? Esses acessórios, guias, tal, tudo de bom, né? Comedouros para os bichinhos, né? De primeira qualidade, só coisa boa no Armazém Quatro Patas, comandado pelo médico veterinário Oscar Dávila. Olina Essência de Vida, né? Qualquer distúrbio alimentar, você sabe, Olina Essência de Vida, na hora da viagem, da bagagem, né? Sempre aí, ó, família Olina, tá bom? Família Olina, que já está com uma embalagem nova agora, que nós vamos transpor aqui para a nossa tela a partir dessa semana. Vamos ver se a gente já tem a nova embalagem da Olina, né? Mais
com uma ilustração nova da Olina Essência de Vida, que resolve tudo, né? O excesso, qualquer distúrbio alimentar, Olina Essência de Vida. E o Titi, que eu digo, é do Sítio Gigante, tá? Sítio Gigante, comandado pelo empresário Eduardo Tartarotti Gigante. Conhece? José Alexandre Zac. Quem não conhece José Alexandre Zac? Isso foi um ícone da nossa política, o professor, etc. e tal. Saudade, não? Saudade. Faz muita falta uma figura do nível, da qualidade de José Zac, José Alexandre Zac. Meus amigos, o programa se despede. Amanhã, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.